Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade a minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, do Diário, da serva de Deus Luísa Picarreta, do dia 20 de outubro de 1906. Jesus reclama da situação de seus ministros. Estando fora de mim, me encontrei dentro de uma igreja. E havia muitas pessoas participando dos cultos sagrados. Enquanto isso, parecia que outras pessoas entraram no governo para profanar o lugar sagrado. Quem pulou, quem estuprou e quem sacrilegiosamente pôs a mão no Santíssimo Sacramento e nos sacerdotes. Ao ver isso, chorei e orei, dizendo ao Senhor: não permita que eles alcancem isso. Profanem seus templos sagrados, pois quem sabe quantos terríveis castigos você aplicaria em suas criaturas. Por esses homens, horríveis pecados. Enquanto eu dizia isso, ele me disse: minha filha, a causa de todos esses enormes crimes, porque o pecado é a causa e o castigo de fazer os outros caírem em pecados foram os pecados dos padres. Primeiro, meu templo sagrado profanou por mim com missas sacrílegas, misturando os atos impuros na administração dos sacramentos, e eles vieram sobre o aspecto de coisas sagradas, não apenas para propagar meus templos de pedras, mas para profanar e violar meus tempos de vida, que são almas, e profanar meu próprio corpo. De tudo isso, os seculares tiveram algumas dicas, e não vendo neles sacerdotes a luz necessária, vendo nos sacerdotes, a luz necessária para a sua própria jornada, de fato, não encontraram nada além de trevas. Permaneceram tão sombrias que perderam a bela luz da fé. E sem luz, não é de admirar que alcancem excessos tão sérios. Portanto, ore pelos sacerdotes, para que sejam luz nos povos, para que, quando a luz renasça, os seculares possam adquirir vida e ver os erros que cometeram, e vendo-os, eles terão nojo de cometer esses excessos sérios que causarão punições sérias. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, Então, vamos fazer a nossa reflexão desse trecho. Esse trecho é muito interessante para nós, porque ele fala dos padres, infelizmente, assim, trazendo para a nossa lógica de hoje, nós vemos que isso já acontece na igreja, que infelizmente há muitas pessoas que estão mais focadas, no secularismo,
E aí ela começa assim, Jesus reclama, o título do trecho é Jesus reclama de seus ministros, ou seja, quem são os ministros? Os padres, né? Ele reclama, né? Porque muitas pessoas estavam ali participando, né? Mas estavam sacrilogamente, né? E os templos estavam sendo destruídos, ou seja, as pessoas, né, estavam sendo destruídas pelo próprio pecado dos sacerdotes. Isso fica bem claro para nós, né? E é uma coisa muito triste da gente ver, né? Da gente poder ler. Eu mesmo, o meu coração, ele sente muita dor ao ver, né? Porque assim, ele fala assim. Vamos ler, reler, fazer uma recapitulaçãozinha para que a gente possa entender. Jesus reclama da situação de seus ministros. Estando fora de mim, me encontrei dentro de uma igreja. E havia muitas pessoas participando, né? Então não eram só os padres. Eram muitas pessoas participando dos cultos sagrados. Enquanto isso, parecia que outras pessoas entraram no governo, né? Entraram na igreja, né? Para profanar o lugar sagrado. Quem pulou, quem estuprou e quem sacrilegiosamente pôs a mão no Santíssimo Sacramento e nos sacerdotes. Então não eram, né, retificando aqui, não eram os sacerdotes, né? Que, né, ele fala claramente aqui nos sacramentos, né, no Santíssimo Sacramento e nos sacerdotes. Então foi outra espécie de pessoa, né? Ao ver isso, chorei e orei dizendo ao Senhor: não permita que eles alcancem isso, né, os governos. Felizmente, assim, o que eu entendo é que Jesus fala dos governos, que é a política, né, que entram dentro da igreja. Profamarem seus tempos sagrados. Eu creio que seja templos, mas aqui tem seus tempos sagrados. Pois, quem sabe quantos terríveis castigos você aplicaria em suas criaturas por esses horríveis pecados, né? Por o pecado de profanação dos templos, né? Eu dizia isso, ele me disse. Ela dizia e ele falou para ela, né? Minha filha, a causa de todos esses enormes crimes, porque o pecado é a causa e o castigo de fazer os outros caírem em pecados foram os pecados dos padres. Nossa! Primeiro, né? Primeiro foram os pecados dos padres. Primeiro, meu templo sagrado profanou por mim com missas sacrílegas, misturadas com atos impuros, né? Na administração dos sacramentos. Ou seja, sacerdotes levaram os sacramentos de forma impura. E eles vieram sobre o aspecto de coisas sagradas. Né, a política, eu creio que aqui seja falando da política na igreja. É isso que Jesus me faz entender. Não apenas para propagar meus tempos de pedra, mas para profanar e violar meus tempos de vida, né? Que são almas, e profanar meu próprio corpo. De tudo isso, os seculares tiveram algumas dicas, e não vendo neles sacerdotes, né? Os sacerdotes não viu a luz necessária para a sua própria jornada. De fato, não encontraram nada além de trevas, permaneceram tão sombrias que perderam a bela luz da fé. E sem luz não se admira que alcancem excessos tão sérios, né? Então, fica claro aqui para nós que, né, esse trecho ele fala claramente dos governos, né, que entram nas igrejas, que são levados, infelizmente, pelos sacerdotes, né, e o templo são profanados e acabam levando outras pessoas, né, a pecar, a se desviarem da fé, né. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat. Fiat.